A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho uma mensagem para você que está no livro de Isaías, capítulo 43, que diz assim: só Deus resgata Israel. Olha o que está escrito. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, é Deus falando com o seu povo. Quando você lê aqui Jacó, quando você lê aqui Israel, não está se referindo àquele indivíduo, mas está se referindo ao povo de Deus. E hoje, quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que crê. Quem é os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que creem. Está escrito lá em 1 João, diz que todos aqueles que crêem, lhe deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então você é o povo de Deus, eu sou o povo de Deus. E diz assim, todos aqueles que creem em Deus é o povo de Deus. E diz assim, que Ele nos formou, Ele formou a mim, Ele formou a você. E isso é uma declaração de amor de Deus para com o seu povo, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Então, no lugar do nome de Jacó e de Israel, você pode colocar o seu nome, que te criou, ó Jacó. Aí você coloca o seu nome aí. No meu caso, Gileno. Que te criou, ó Gileno. Que te formou, ó Gileno. Então, isso é Deus falando comigo. Isso é Deus falando com você. Vamos supor que você se chame Sara. Então é Deus falando para você: olha, Sara, eu te criei e te formei. Vamos supor que seu nome seja William. Olha, William, eu te criei e te formei. E ele está dizendo claramente para mim e para você: não temas. Essa expressão não temas, essas duas palavras não temas, é repetida 366 vezes na Bíblia. O ano tem 365 dias, né? E a palavra não temas tem 366 vezes, porque um é para o ano bissexto. Uma não temas é para o ano bissexto, para você ter ideia. É Deus dizendo todo dia para você: não temas, eu sou contigo, eu te formei, eu te amo. Para você compreender um pouco do amor de Deus, claro que não tudo, porque o amor de Deus ele é infinito, ele é incondicional. É só você perceber o amor que você tem para com seu filho, às vezes para com seu irmão, para com seu cônjuge, às vezes para com seu pai. Então, muito maior do que esse sentimento que você tem para com aquela pessoa, Deus ele tem para com você. E isso é revelado na palavra dele. Ele dizendo para mim e para você: olha, assim diz o Senhor, eu te criei, eu te formei. Você crê em mim? Foi eu que te formei, eu que te criei. Você é meu filho, então não temas. Por que não temas? Porque eu te remi. E o que quer dizer remir? Remir é a pessoa que paga a sua dívida, aquela pessoa que se propõe a te ajudar. Então, aconteceu em várias civilizações, né? Independente das civilizações, isso aconteceu muito. A pessoa, ela tinha um campo e o que acontecia? A lavoura, por algum motivo, deu errado. Ou a lavoura, ou a criação, algum motivo deu errado. Pode ser uma enchente vinha destruir ali a lavoura. Vamos pegar o exemplo da lavoura, né? Ou a criação destruía. Ou destruir a casa, o fogo podia vir queimar, né? Destruir tudo. Tem a chuva muito forte, destruía a geada muito forte também, que destruía. São diversas coisas, né? Gafanhoto, destruía. Então, a pessoa, ela ficava no prejuízo por conta daquilo e adquiria um empréstimo. Então, emprestava aquela pessoa e ela ia lá e se endividava. Quando essa pessoa não conseguia pagar, ela se tornava escravo. Ela fez o empréstimo e não conseguiu pagar, ela se tornava escrava.
E isso é muito triste. Já pensou de uma hora para outra, de um ano para o outro, você tinha uma lavoura, uma criação, veio uma enchente, veio uma geada, veio alguma coisa, você perdeu tudo, e agora você e sua família é escravo, seus filhos, né? Então isso é muito triste. Mas poderia haver alguém que se compadecesse de você. Olha, fulano está lá, sofrendo, angustiado, vai ser escravo. O que eu vou fazer? Eu vou pagar a dívida dele. Então esse é o ato de redimir alguém. É pagar o preço por alguém. É pagar a dívida que aquela pessoa adquiriu. É salvar aquela pessoa. Então Deus, ele está dizendo, olha, eu paguei a sua dívida. Quando a Bíblia diz, e comerdes esse fruto certamente morrerá. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Deus, ele deu o seu filho para saldar a dívida. Então, é Deus dizendo para mim e para você, eu te salvei. E não há nada de maior preciosidade para o homem do que o seu próprio filho. E Deus deu o seu filho para nos salvar. Isso é maravilhoso. Então, é Deus provando o seu amor. Não é só palavras como o mundo aí fora que a pessoa joelha no pé, chora, fala que vai mudar e no outro dia está fazendo tudo igual de novo. Não é só palavra de uma pessoa arrependida com remorso, na realidade, não é arrependido não, mas com remorso. Não, são palavras verdadeiras provadas com atitude. Deus deu o seu Filho para nos salvar. Isso já prova o grande amor que Ele tem comigo e com você. Então, nos lugares que você pode perceber na Bíblia, em diversas passagens que Deus mostra o seu amor para comigo, para com você, essa é uma delas. Que diz assim, não temas, porque eu te remi. Ou seja, não foi só em palavras que eu te amo, foi em atitudes. E Deus, ele quer que você não temas, que você não tenha medo, que você não se apavore nenhum dia do ano, porque o amor dele vai te salvar. Isso mesmo, o amor de Deus vai te salvar. Então confia nesse amor, gente. Deus não vai te deixar padecer pelas dívidas. Deus ele não vai te deixar ser envergonhado, maltratado, humilhado, não. Deus ele tem zelo e ciúmes dos seus filhos, do seu povo. Olha o que diz, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando o diabo, quando o maligno, ele quer humilhar alguém, ele chama pelo fracasso daquela pessoa. Ele não chama pelo nome. Olha lá o bebum. Está lá o cara jogado no chão. Olha lá o bebum. A pessoa foi demitida do trabalho. Olha lá o fracassado. A pessoa fechou o negócio que ela tinha. Olha lá o derrotado. Não chama a pessoa pelo nome dela. Chama a pessoa pelo seu fracasso. Deus não, Deus chama pelo seu nome. E vai dizer assim, eu chamei pelo seu nome. Deus, ele chama pelo seu nome. Então é esse amor que você tem que confiar. Não é o amor do mundo. O amor do mundo não. É o amor de Deus que você tem que confiar. Porque é assim no mundo, né? A mesma boca que te elogia vai ser aquela que vai ficar falando mal de você, vai ser aquela que vai ficar espalhando calúnia, te humilhando. É a mesma boca que falou, olha, eu estou contigo. E amanhã está a pessoa falando mal de você. É aquela pessoa que conversou com você o final de semana inteiro, estava tudo bem, na segunda-feira já virou a cara e não está nem olhando na sua cara, não está nem falando com você, e você nem sabe o motivo que aquela pessoa ficou daquela forma. Então, esse é o amor passageiro do mundo, o amor por interesse, o amor que está ali apenas momentâneo. O amor de Deus não. O amor de Deus, ele é fiel. Então confia nesse amor. Ele não vai deixar você fracassar. Ele vai te segurar pela mão, ele vai te ajudar, ele vai pagar a sua dívida. Ah, pastor, mas eu errei, eu falhei, eu pequei. Deus, ele te ama, ele te quer de volta. Não é motivo para você se afastar de Deus, é motivo de você voltar diante de Deus. É isso que Deus quer. Então diz assim, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus, ele tem um ciúmes, ele te ama muito.
e não deixa ninguém tocar nos seus filhos. É isso mesmo. Deus não deixa ninguém tocar em você. Você pode passar pelo rio, pelas águas, olha o que diz. E quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, você pode passar pela situação que for, Deus é contigo. Por quê? Porque você pertence a Ele. Se tem alguém te caluniando, se tem alguém fazendo mal contra você, te invejando, eu sei que você está me ouvindo, pode estar passando por essa situação hoje na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Ore por essa pessoa. Pede para Deus ter misericórdia, porque quem toca naqueles que são de Deus, Deus, ele se vinga. Não é você que vai se vingar. Pelo contrário, você vai orar pelaquela pessoa, você vai interceder pelaquela pessoa, mas aquilo que a pessoa plantou, Deus ele faz questão que a pessoa ela venha colher. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, se eu não me engano. Romanos 12, 19. A Deus pertence a vingança. Deus ele se vinga. E quando alguém mexe com o homem de Deus, quando alguém mexe com o filho de Deus, com a mulher de Deus, Deus ele se levanta para guerrear. Isso mesmo que você está ouvindo, a batalha não pertence a você, a batalha pertence a Deus. Creia nisso de todo o seu coração. Olha, entregue essa pessoa na mão de Deus, Senhor, está nas tuas mãos, perdoa ela. E perdoe, libera perdão de todo o seu coração. Mas saiba de uma coisa, a Deus pertence a vingança. Não que você deseje isso, mas Deus ele faz justiça. Então, Deus ele vai estar contigo em qualquer situação, gente. Quando os rios transbordarem, quando o fogo queimar, ele vai te proteger porque você pertence a Deus. Creia nisso, confie no amor de Deus, gente, que ele não vai deixar você envergonhado, Deus não vai deixar você passar necessidade, Deus vai prover uma porta aberta, Ele te ama. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu posso até ler para você algum versículo que diz assim, eu vou ler o versículo 3, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti. Então, eram regiões muito ricas, essas religiões, a Etiópia, Sabá, o Egito, e Deus ele falou, olha, eu dou tudo para salvar vocês. Deus ele move o céu, Deus ele move a terra, Deus ele abre o mar, ele derruba a muralha, ele derruba gigante, ele faz o impossível se tornar possível para te ajudar. Amém? Então creia nisso de todo o seu coração. Você pode ter ouvido aí um barulho, celular aqui perto, mas não tem problema. Deus ele vai fazer o impossível para te ajudar. Confie no amor de Deus. E você que teme a Deus, tem poucas pessoas hoje em dia que realmente temem a Deus. Eu não estou falando de ser perfeito, estou falando de ter um compromisso com Deus, de gostar de orar, de gostar de frequentar a igreja, de tomar Santa Ceia. Estou falando com você agora. Né? As pessoas hoje em dia não têm temor de Deus, faz piada com o nome de Deus, não vai para a igreja, não está nem aí para a oração. A gente fala, a palavra de Deus diz isso. A pessoa, mas a minha opinião diz aquilo. Então, ela não se importa, ela não tem temor de Deus. Mas se você, no seu coração, tiver temor a Deus, se você tiver temor a Deus, procure a igreja, vai orar, vai com seus irmãos, vão orar, vão congregar, se confraternizar. É assim que o pai gosta de ver os filhos, né? Os irmãos unidos. É tanto que você chega na igreja e diz, a paz do Senhor, meu irmão, porque nós compreendemos que nós fazemos parte da família de Deus. Então, se resta no seu coração temor diante de Deus, então procure a igreja, vai buscar a Deus, não fica afastado da família de Deus, não. Né? Aquele filho perdido que se afastou, que não dá importância para os irmãos e nem para o pai, principalmente para o pai, né? Então, é a casa de Deus. E ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Vai lá orar,
procure a igreja aos domingos, procure a igreja para buscar Deus. Se resta temor no seu coração, faça isso. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Porque tem gente que não tem temor. Acabou, a pessoa não quer saber de Deus, quer saber das coisas do mundo. Mas se dentro de você tem temor e você ama a Deus também, assim como Ele te ama, busque a Ele, juntamente com seus irmãos. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus. A paz.